Se perguntar para as pessoas qual foi a principal mudança do iPhone 14 Pro Max para o iPhone 15 Pro Max, a maioria vai dizer que foi a mudança do conector Lightning para o conector USB tipo C. E de certa forma é até verdade. Mas então por que eu gostei tanto desse smartphone? Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do iPhone 15 Pro Max. E realmente, quando você para pensar sobre as mudanças da geração passada para a geração atual, elas não foram grandes. Isso acontece, infelizmente, né, nas gerações. Em cada geração a gente não tem grandes avanços e a Apple há muito tempo que não traz grandes novidades de uma geração para outra. Porém, o iPhone 15 Pro Max é um smartphone que realmente me agradou, eu estou adorando usar. No meu sistema de trabalho, esse aparelho trouxe novidades que me agradaram bastante, eu vou explicar sobre isso para vocês. Mas olha, mesmo achando que ainda não vale tanto a pena trocar de iPhone 14 Pro Max para o 15 Pro Max diretamente, para quem já está com 13 Pro Max ou com 12 Pro Max, aí sim pode valer muito a pena. Nesse vídeo eu vou explicar direitinho exatamente o porquê e também vou explicar por que esse smartphone é uma das melhores opções de aparelhos que você pode comprar atualmente. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo, ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas, então deixa o like aí para ajudar. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, e vamos começar falando aqui do design do iPhone 15 Pro Max. E apesar de, a princípio, ele estar muito parecido com a geração passada, com o iPhone 14 Pro Max, na pegada e olhando os dois pessoalmente, dá para ver que existem muitas diferenças. Algumas boas e outras nem tanto assim. Vou começar pela crítica. O iPhone 14 Pro Max, ele tem um visual um pouco mais quadradão e que passa a sensação de ser um smartphone mais premium. E ele também é mais pesado. E com uma diferença significante, podemos dizer assim. Não é revolucionária, mas é perceptível. Segurando os dois aparelhos na mão, cada um deles lado a lado, você percebe que o iPhone 15 Pro Max está bem mais leve. Mas enquanto que o iPhone 14 Pro Max traz linhas mais retas, essa pintura aqui cromada e essa parte traseira, ela fica bem evidente que temos aqui um acabamento em vidro. No iPhone 15 Pro Max, ele ficou um pouquinho mais arredondado, melhorou a pegada, mas confesso para vocês que o aparelho continua sendo premium, mas ele não está tão sofisticado quanto a geração passada. Mas é aquela história, apesar de visualmente eu achar que a versão passada era mais bonita, eu acredito que essa aqui está bem mais agradável. Isso porque temos aqui o arredondamento das bordas, elas estão levemente arredondadas, apesar do aparelho ainda ser plano o suficiente para ficar de pé sem nenhum tipo de apoio, mas na minha opinião a geração passada ela passa um ar de ser um smartphone mais premium, mais sofisticado. Bom, em todo caso, ele está mais leve nessa geração, dos 240 gramas da geração passada, agora temos 221 gramas. Curiosamente, ele está mais leve, mais gostoso de segurar, mas o peso maior da geração passada dá a impressão de que ele é um smartphone mais caro. É um pouco estranho explicar, mas ser mais leve acaba tirando um pouquinho aí do ar premium do iPhone 15 Pro Max. Pode ser que você discorde disso, mas num ponto todo mundo vai concordar, que o aparelho está mais gostoso de segurar, está mais leve, está com uma pegada melhor. Nesse ponto, ele melhorou bastante. O segredo para a Apple ter conseguido reduzir tanto o peso desse aparelho, ter deixado ele até um pouco mais compacto, apesar dele estar mais espesso na prática, é a utilização do titânio. Enquanto que a geração passada trazia o acabamento em aço inoxidável, nessa geração temos aqui o titânio, que acaba sendo mais leve e até mais resistente do que o acabamento utilizado na geração passada. Na prática, ele até utiliza uma combinação aqui do titânio com outros materiais para fazer toda a carcaça do aparelho, até porque o titânio é utilizado não só nas bordas, mas a própria carcaça em si também utiliza o titânio. Apesar que aqui na parte de trás continuamos com o acabamento em vidro, né? Ele traz essa traseira feita em vidro e com um acabamento fosco, que eu acho bem interessante, porque acaba dificultando um pouco mais as marcas de dedos e também trazendo mais resistência a arranhões. Então ele está mais leve nessa geração, 221 gramas contra 240, porém está um pouquinho mais espesso, com 8,3 milímetros
contra 7,9 da geração passada. No entanto, a impressão que eu tenho é que o iPhone 15 Pro Max, além de estar mais leve, também está mais fino. Talvez essa sensação aconteça justamente pelo aparelho ter ficado mais leve, mas a impressão que eu tenho é que ele é mais fino do que o iPhone 14 Pro Max, apesar de que na prática acontece justamente o contrário. Aqui nessa lateral nós temos o botão liga-desliga e curiosamente ele é bem grandinho, enquanto que aqui nessa outra lateral temos os botões de volume e também o botão de função, que antigamente era um botão silenciar, um botão físico e agora é um botão clicável e você pode colocar outras funções nele. Isso aqui eu achei bem interessante. Aqui na parte inferior nós temos a porta USB tipo C, a grande novidade dessa geração, mais um microfone utilizado para as ligações, mais um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo. O segundo alto-falante fica aqui logo acima da Dynamic Island, é utilizado tanto para as ligações quanto como segundo alto-falante, ele traz um áudio bem legal. Aqui mostrando a tela, temos um display com uma qualidade excelente, é uma tela Super Retina XDR OLED, um nome bem pomposo, né? Mas tudo isso para dizer aqui que temos uma tela OLED com taxa de atualização variável de até 120 Hz. Ela pode variar entre apenas 1 Hz e 120 Hz, o que ajuda no consumo energético. Essa é uma tela bastante completa, com suporte ao HDR10, ao Dolby Vision, traz 6,7 polegadas e as bordas estão mais finas nessa geração. O brilho máximo é de 1000 nits, mas pode chegar a picos de até 2000 nits quando você está utilizando, por exemplo, debaixo do sol. Aqui nos meus testes com o luxímetro, ela chegou a bater 926 lux, é uma tela muito brilhante, só que já vi alguns aparelhos baterem brilhos acima dos 1100 lux, isso usando o luxímetro, então acredito que debaixo do sol essa tela deve ser ainda mais brilhante, mas a medição máxima que eu consegui aqui foi 926 lux, mas já é um brilho extremamente alto, você vai ter uma excelente legibilidade em todas as situações de luz. Ó, reparem que ele sempre tenta compensar, eu tô colocando o brilho máximo aqui, ó, e ele fica baixando automaticamente, mas tá aqui, é uma tela realmente muito brilhante e você vai conseguir uma excelente legibilidade em todas as situações de luz. A resolução é a mesma da geração passada, 2796 por 1290 pixels e com a proporção de 19,5 por 9. E ela traz uma proteção que a Apple chama de Ceramic Shield Glass, traz aqui a proteção em vidro cerâmico, olha só, todo pomposo, não é? Mas é uma tela bastante resistente. Estou aqui com o iPhone 14 Pro Max para vocês poderem ver que as bordas estão mais finas nessa geração. Eu até esperava bordas um pouquinho mais finas, confesso para vocês. Pelo que a Apple tinha divulgado, pelos vazamentos, parecia que as bordas seriam ainda mais finas, mas em todo caso, ó, elas estão mais finas quando comparado com a geração passada. Então, temos aqui um aparelho com o mesmo tamanho de tela, mas que ficou mais compacto justamente por causa das bordas mais finas. O iPhone 15 Pro Max já veio de fábrica com o iOS 17, nesse momento ele está com o 17.03, que resolveu o problema de superaquecimento. Inclusive eu cheguei até a gravar um vídeo, porque o aparelho estava esquentando demais durante os meus testes. Ele estava batendo a temperatura de até 49 graus aqui nas minhas medições, quando eu estava jogando o Asphalt 9 e também utilizando o aplicativo de câmera, quando usava por muito tempo, a temperatura batia os 49 graus. Mas depois dessa atualização, não exatamente no momento da atualização, porque ele ainda continuou com esse problema, mas depois de um dia ele passou a se comportar de forma normal. Ele às vezes até esquenta quando você está gravando vídeos em 4K, por exemplo, mas nada excessivo, fica ali no máximo nos 42 graus. Então, pelo visto, essa atualização que a Apple soltou acabou resolvendo o problema, tanto que nem se fala mais sobre essa questão de superaquecimento. Mas no comecinho isso acontecia mesmo e eu passei por isso, talvez por causa do seu chipset novo. Bom, então temos aqui o iOS 17, ele está rodando super bem nesse aparelho, o que já era de se esperar, porque se você pegar pelo menos o iPhone 12 para cá, o desempenho será sempre excelente, a interface será muito suave, muito fluida, ele tem uma excelente performance rodando jogos, aplicativos e o sistema. Então a interface vai rodar aqui de maneira extremamente bem, extremamente fluida, até mesmo se você tiver aí com o iPhone 11, você vai ter um desempenho bem legal, até um 10S também vai te entregar uma boa performance. Esse é um ponto legal dos smartphones da Apple, mesmo modelos mais antigos conseguem trazer uma boa performance, porque a Apple, ela cuida não só do software, mas também do hardware dos seus aparelhos. Então ela consegue extrair o máximo, otimizar o máximo aí software e hardware e por isso consegue trazer um bom desempenho para os seus aparelhos. Eu gosto muito da interface, acho ela visualmente muito bonita, é bastante ágil, bastante fluida, mas confesso para vocês que essa aparência poderia mudar um pouquinho. Faz tempo que a Apple não muda a aparência
do iOS, ele tem a mesma cara já há alguns anos, e acredito que eles já poderiam ter mexido um pouquinho, mudado um pouco o visual. Claro que não mexer muito no visual da interface faz com que as pessoas tenham uma maior facilidade de uso, porque elas vão saber exatamente onde está cada aplicativo, como ativar ou desativar cada função, mas acredito que eles poderiam mexer um pouquinho no visual para mudar um pouco a aparência, porque já faz um bom tempo que temos aqui basicamente a mesma interface. Claro, com algumas mudanças visuais, principalmente por causa da Dynamic Island, que é a evolução aqui do Note, né, ocupando menos tela, e é interessante que algumas notificações aparecem por aqui, é uma barra que traz uma interatividade que eu acho bem bacana, então isso aqui é um recurso que eu considero bem legal, e o desempenho costuma ser muito bom. E claro que temos aqui um chipset muito poderoso, como sempre aconteceu com os iPhones, principalmente com a família Pro. Nessa geração temos o chipset Apple A17 Pro, é um chipset hexa-core com 2 núcleos de performance e 4 núcleos de eficiência energética, rodando até 3.78 GHz. E temos aqui também uma GPU projetada pela própria Apple, também com 6 núcleos. Ele traz 8 GB de memória RAM, o avanço em relação à geração passada, que trazia 6 GB de memória RAM, e temos opções com 256, 512 e até 1 TB de armazenamento. Na geração passada, o armazenamento começava em 128 GB. Ele traz uma bateria de 4.441 mAh, um pouco mais do que os 4.323 da geração passada, então ele melhorou em bateria nessa geração. Quando se compara com smartphones Android, a capacidade da bateria nem chama tanta atenção assim, mas como o hardware e software são otimizados pela Apple, a autonomia do iPhone 15 Pro Max acaba sendo excelente e uma das melhores entre os smartphones premium. Na verdade, consegue superar muito smartphone com baterias de 5.000 mAh com bastante facilidade. Para vocês terem ideia, com o brilho da tela em 120 lux, o iPhone 15 Pro Max gastou apenas 2% de bateria durante 1 hora de ligação, assistir 1 hora de vídeo no YouTube gastou apenas 6%, uma ótima marca, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 3%, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps também durante 1 hora gastou 6%. É um smartphone que consegue entregar um dia inteiro de bateria sem muitas dificuldades, e dá para você passar disso dependendo do seu perfil de uso. Ele também conta com um carregamento sem fio de até 15 watts utilizando o MagSafe, porém se utilizar o protocolo Qi, que é o padrão aí da maioria dos smartphones, ele vai carregar no máximo a 7 watts e meio. Ele também traz carregamento reverso de 4.5 watts. Aqui mostrando o áudio, ele é estéreo e a qualidade é excelente. O equilíbrio entre os alto-falantes é muito bom. Aqui mostrando só o de cima e aqui o de baixo. Fala, Realmente, tudo bom a qualidade vocês? É muito boa, Galera, o volume é vocês alto. viram que hoje eu não estou sozinho, estou aqui com o meu filho, o Igor. Olá, Realmente o som é muito bom. E aqui mostrando o display de 6,72 polegadas. Reparem que ele está rodando o vídeo com HDR10 Plus habilitado, o brilho é bastante alto, as bordas ficaram mais finas nessa geração. Temos também a Dynamic Island, que deixou a tela com melhor aproveitamento frontal, já que ela ocupa menos espaço do que o antigo Note utilizado. Então o display aqui traz uma qualidade excelente, temos uma tela realmente com um visual muito bom. Algo que impressiona também no iPhone 15 Pro Max é a sua tela sempre ativa. Esse recurso surgiu na geração passada, no iPhone 14 Pro e Pro Max. Olha só, aqui temos a tela desligada, só que ela permanece exibindo aqui o papel de parede, a tela de fundo. E muitas vezes você até acha que a tela está ligada, é muito curioso isso. Então temos aqui a possibilidade de deixar toda a tela ativa, mas depois de atualizações do iOS também é possível você deixar somente a hora, dá para você escolher quais partes da tela você quer deixar sempre ativa. Você pode deixar a tela inteira ou somente uma pequena parte aqui, até porque muita gente não se acostuma com isso, fica com a impressão de que a tela está sempre ligada, eu mesmo sempre fiquei com essa impressão. E temos também aqui o Face ID, que é bastante rápido, é uma pena que ele não desbloqueia diretamente aqui para a tela inicial, você precisa fazer esse gesto para poder ir para a tela inicial, ó. Você desliza para cima e aí ele vai para a tela inicial. Uma pena que não dê para pular diretamente, mas ele é bastante rápido e extremamente preciso. Uma grande mudança nessa geração foi a troca da porta Lightning pelo conector USB tipo C. Não é qualquer conector, ele traz a tecnologia USB-C 3.2 Gen 2, suportando até transmissão de vídeo. É uma porta bastante rápida, apesar que na caixa do iPhone 15 Pro Max não vem um cabo USB-C 3, vem no padrão antigo, no padrão USB-C 2. Em todo caso, temos aqui a porta USB-C. Para quem já é usuário há muito tempo de Apple, isso não vai fazer muita diferença, talvez até atrapalhe, porque essas pessoas devem ter
muitos conectores Lightning. Mas no meu caso, que tem uma utilização híbrida com smartphones Android e iOS, muito equipamento com USB-C, isso faz muita diferença, porque é muito bom você chegar em qualquer lugar e poder utilizar um cabo USB-C tradicional para poder fazer troca de dados, para poder recarregar o aparelho. Isso acaba sendo uma mão na roda e com certeza até a galera que é adepta do Lightning há muito tempo vai curtir, a médio prazo pelo menos, vai curtir aqui o USB tipo C. E outra coisa que eu curti demais está na questão das câmeras. Na verdade, tecnicamente nem mudou tanto assim nessa geração em relação à geração passada, mas em recursos o iPhone 15 Pro Max está realmente fantástico e foi o ponto que eu mais curti nesse aparelho. Não foi o desempenho, não foi o USB tipo C, não foi o menor peso, foi na verdade as suas câmeras. Temos aqui um sensor principal com 48 megapixels e abertura de 1.8. Ele também traz uma lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 120 graus. Vem também com uma lente telefoto de 12 megapixels com abertura de 2.8 e nessa geração o zoom óptico subiu de 3 vezes para 5 vezes. Câmera frontal tem 12 megapixels com abertura de 1.9. Ele consegue filmar em até 4K 60 quadros com suporte ao Dolby Vision. É possível trocar entre as lentes durante a gravação. No modo foto você consegue chegar a um zoom de até 25 vezes, enquanto que no modo vídeo dá para chegar até 15 vezes. Achei que a Apple foi até discreta aqui. Para efeito de comparação, o Galaxy S23 Ultra tem uma lente telefoto de 10 vezes, mas chega até 50 vezes. E um S22 que tem uma lente telefoto com zoom de 3 vezes, chega até 30 vezes. Então acho que eles poderiam ir um pouquinho mais além aqui no zoom da lente telefoto. Ele traz estabilização de imagem no próprio sensor e isso permite que você tenha uma boa estabilização mesmo quando você faz esse zoom maior. A qualidade de imagem é excelente aqui em todas as situações de luz. Quando você vai fotografar à noite, ele consegue utilizar um modo noite automático aqui na câmera principal, conseguindo garantir uma boa qualidade de imagem mesmo sem utilizar o modo noite. Mas ele traz um modo noite individual também para você usar com qualquer uma das câmeras. Como já acontece nas últimas gerações, as fotos e vídeos são excelentes, mas aqui a grande novidade é que o iPhone 15 Pro Max melhorou muito na lente ultra-wide. Você consegue fazer fotos e vídeos em situações com menos luz com uma qualidade bem melhorada, algo que não era possível, por exemplo, no iPhone 13 Pro Max e no iPhone 14 Pro Max. Então a lente ultra-wide está bem melhor nessa geração. Você consegue usar o modo macro automático quando está fazendo vídeos e com uma boa qualidade, mesmo quando está gravando na resolução máxima e com o Dolby Vision habilitado. E ele continua com suporte ao ProRes, que vai fazer uma gravação mais flat e você pode depois editar as cores diretamente no software de edição de vídeo. O legal é que por trazer o USB tipo C, você pode espetar uma HD externo, um SSD externo diretamente aqui na porta USB-C do iPhone 15 Pro Max e salvar os vídeos diretamente nele. Isso aqui acabou sendo uma mão na roda. Toda vez que eu utilizo o iPhone 15 Pro Max para gravar vídeos, eu já faço a transferência diretamente para um SSD externo via porta USB tipo C, e para isso ele ganhou um aplicativo de gerenciador de arquivos. Então nessa geração realmente o iPhone 15 Pro Max ganhou um ar mais profissional. Ele está trazendo mais possibilidades de uso nessa geração do que nas gerações anteriores. E o iPhone 15 Pro Max continua com proteção contra água e poeira, pode ficar submerso até 6 metros d'água, isso impressiona. Você pode deixar ele no fundo da piscina por 30 minutos e ainda assim ele não vai sofrer danos. A maioria dos concorrentes trazem proteção com profundidade até 1,5 metro d'água e aqui no iPhone 15 Pro Max são até 6 metros de profundidade. Bom galera, o iPhone 15 Pro Max, assim como aconteceu com as gerações anteriores, continua sendo um smartphone excelente e caro também. Mas nessa geração, apesar do seu visual não ser tão chamativo, pelo menos na minha opinião ele não é tão chamativo quanto nas gerações anteriores, ele ficou mais agradável de usar, melhorou na pegada, está mais leve, finalmente ganhou o USB tipo C, que com certeza é uma boa adição aqui esse aparelho, e está melhor na performance, como já era de esperar, mas aqui, na minha opinião, o grande ganho foi na questão das câmeras, onde elas melhoraram bastante em relação à geração anterior, nem tanto em qualidade de fotos e vídeos, mas sim nas funcionalidades. O aparelho realmente está muito bom para você tirar fotos e também para fazer vídeos. A câmera frontal também melhorou para fotos, o seu HDR está mais apurado nessa geração, está conseguindo fazer uma detecção melhor da imagem da frente e do fundo também, consegue um alcance dinâmico melhorado. E a lente ultra-wide finalmente está trazendo bons resultados para vídeos em situações de pouca luz.
e que vai melhorar não só o uso no modo ultrawide, mas também para fotos e vídeos usando o modo macro. Essa aqui foi uma boa adição dessa geração. Vale a pena para quem tem um iPhone 14 Pro Max substituir pelo 15 Pro Max? Eu acredito que não, porque o iPhone 14 Pro Max continua sendo um ótimo aparelho. Talvez para quem tem o 13 Pro Max já passe a ser uma troca válida, mas acredito que o ideal mesmo é para quem tem um iPhone 12 Pro Max para baixo. Para quem tem esse aparelho, aí sim acredito que é um belo avanço aqui no iPhone 15 Pro Max. O aparelho está mais leve, mais compacto, com câmeras melhores e ainda conta aqui com a porta USB tipo C. Não são tantas mudanças, mas confesso para vocês que eu estou adorando aqui utilizar o aparelho. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!